Saúde os irmãos com a gloriosa e graça e a paz do Senhor, nosso Deus, Pai, e do nosso Senhor também, Jesus Cristo. Irmãos, hoje vamos estudar a parábola do Sermão do Monte, que Jesus está falando em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. São 3 parábolas que estão interligadas. Elas não tem como separar. Você pode até pregar só em cima de uma, até porque o tempo que se dá na igreja hoje é 30 minutos, então talvez não dê para pregar em cima das 3, é muita coisa a se falar, mas elas se correlacionam, elas estão unidas. São 3 parábolas usadas, tem outras, mas essas 3 é que nós vamos estudar, usadas por Jesus Cristo para nos mostrar que tipo de cristão devemos ser. E quando nos perguntamos como eu devo ser um cristão, quando Jesus Cristo voltar, de que forma ele tem que me encontrar? Aí ele diz, olha, eu tenho que encontrar vocês de tal forma. Ele fala da parábola das 10 virgens, dos talentos, dos 10 talentos, e ele fala também da parábola, no caso da vida eterna e o castigo eterno, que é a última parábola que ele usa para findar todas essas coisas e nos mostrar algo muito impressionante. Só que eu vou fazer um vídeo só da primeira parábola, e vou deixar aí na descrição do vídeo para aqueles que vão me ver no Facebook. Se vocês quiserem acompanhar as outras duas para vocês entenderem o que eu estou dizendo, entender essa correlação entre as 3 parábolas inseparáveis para o aprendizado, mas você pode separar, como eu disse, se quiser pregar só em cima de uma, mas é importante que você tenha um conhecimento das outras duas, ou até de outras também, para que na hora que você estiver falando, você saiba puxar o cristão, o ensinamento, e depois aplicar ela na vida do cristão, claro, primeiro na sua, primeiro na minha, depois na do meu irmão, sempre isso. Fazendo a regrinha do oika, oika, observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Primeiro na minha vida, depois na vida dos irmãos, conforme a vontade do Senhor. Mas vou acrescentar hoje mais uma regra, que é uma regra também da hermenêutica, uma regra essencial. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta ela própria, a si própria. Ela explica a si própria. Você pode até não achar no mesmo capítulo uma explicação para algum versículo que ficou uma incógnita na sua vida, uma pergunta, uma indagação a Deus. O que é isso? O que o Senhor quer dizer? Mas no capítulo anterior, ou no versículo anterior, no capítulo posterior, vem essa resposta de Deus. Deus jamais deixa a gente um monte de dúvida. O que acontece é que as pessoas por aí têm dúvida e eles analisam em si próprio, conjecturam com si próprio e tiram suas próprias conclusões, e mais essa dúvida ela não sai. Outra, quando eu e você, nós fomos pregar a palavra de Deus, que a gente lê apenas um versículo da palavra, a gente tem que entender que a gente deve conhecer o contexto, que a gente deve pregar o que ali está, no contexto anterior e posterior do versículo lido. Porque tem pessoas que, não refutando, nem falando de ninguém, tem pessoas, mas você vê por aí, pregadores que leem um versículo e parece que ele tomou algum comprimido aí errado, alguma coisa, que ele começa a viajar. Fala do trabalho, fala da esposa, fala do filho, mas o versículo nem tem nada a ver, porque se tivesse uma correlação, com que ele está falando, aquele versículo tem uma correlação com a sua vida atual, é bênção para nós, que isso ajuda a nossa mente, as pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender, isso faz essa assimilação e as pessoas entendem até um pouco melhor. Mas tem pregadores que começam a viajar, começam a falar de coisas que não tem nada a ver, vai de Gênesis Apocalipse, sem correlacionar, sem estar baseado com a primeira leitura da palavra. Então é bom que a gente entenda o que está lendo, certo? E depois possa explanar para os nossos irmãos, pregando. O importante é que a gente seja um biblicista.
Olha, para ser um biblicista não é tão fácil. Mas a gente pode ser um biblicista básico. É eu pregar em cima da parábola das 10 virgens, trazendo outras parábolas para aqui para dentro, ou trazendo outros textos na Bíblia que se encaixam aqui. E é isso que Jesus quer dizer. Olha, abre teu olho, porque eu vou vir. Se eu pegar tu vacilando, se eu pegar tu dormindo no ponto, tchau, meu amigo. Já era. Não vigiou? Vigiai, pois não sabeis o dia e em que hora que virá o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo. Então nós vamos ler essa primeira, como eu disse. Curtam, comente. Se você tem alguma dúvida de algum outro texto, você quiser comentar, se for vontade de Deus, que eu não sei tudo, sei bem pouquinho, né? Sei bem pouquinho mesmo. Principalmente se o texto for do Novo Testamento, vai me ajudar, porque eu estou estudando mais ele. Estou fincado nele, né? Me agarrando. Sempre vou para o Velho Testamento, mas eu quero aprender um pouco mais no Novo, que Jesus... Até porque o sacerdócio é outro. Jesus, ele é a partir do sacerdócio de Melquisedeque. Quem nunca leu, procure estudar sobre isso. Procure na Bíblia a palavra Melquisedeque. Jesus vem desse sacerdócio. Jesus é de um sacerdócio totalmente diferente. É por isso que não vivemos pela lei. A lei de Moisés, a de Deus não, ela permanece. Né? E o sacrifício não somos animais, nós somos o próprio sacrifício. Então, se sacrificar na obra do Senhor, escutar palavras negativas e deixar para lá e já perdoar o irmão antes dele pedir perdão. Antes dele pedir perdão, a gente já perdoa. Depois, se o irmão reconhecer e vem até a mim pedir, eu já tenho perdoado faz tempo. Eu amo ele em Cristo Jesus. É sacrifício, irmão, pela obra. Então vamos lá, porque o tempo está passando e a gente não pode demorar muito. Vamos lá, Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem, em que o Filho do Homem há de vir. Então Jesus já diz: vigilância é primordial. E o que é ter o azeite? Será que eu tenho que ir ali na barraca comprar azeite, que nem ela fala aqui? Vai lá e compra. Não, isso é uma parábola, é um sistema figurativo da Bíblia que Jesus usa, né, uma ação figurativa para nos mostrar que nós devemos estar preparados. E o que é o azeite, meu irmão Eli Alves? O que é o azeite, meu diácono? Irmãos, o azeite é a comunhão. O azeite é a comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. O azeite é estar preparado. E estar preparado é buscar sempre a face de Cristo. É orar, é jejuar, pregar o Evangelho, ler a palavra, porque a palavra ela é pão e ela é água. Ela é pão e água para a nossa vida. Da mesma forma que nós nos alimentamos basicamente 3 vezes por dia, né? Que é o de jejum, o almoço e a janta, café, almoço e janta. O nosso espírito também precisa de alimento. E o alimento do nosso espírito, que fortalece todo o nosso corpo, porque o espírito fraco, a nossa carne cheia de concupiscência, sobressai sobre o espírito. É como diz o velho homem. E aí o velho homem entra no pecado, a concupiscência sendo engordada, né, ela gera o pecado, e o pecado, por consequência, a morte. O salário do pecado é a morte.
A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então eu devo alimentar o meu espírito. Sei que às vezes olhando para a Bíblia, olhando para ela assim, e queremos, mas não conseguimos. Isso é quando a Bíblia diz que a nossa carne milita, quer dizer, luta contra o nosso espírito, para que o nosso espírito não faça as coisas de Deus, mas que a carne possa prevalecer e fazer as coisas do mundo, que é a consciência, que é o pecado, e gerando a morte total da nossa vida, primeiro a morte espiritual, porque a Bíblia diz que nós somos mortos na carne, mas vivificados no espírito, assim como Jesus foi morto na carne, mas vivificado no espírito, como eu falei no vídeo anterior. Nós também somos assim, né? E Paulo diz que a gente deve mortificar a carne dia após dia e alcançamos o céu em glória. Então, a busca constante da face do Senhor, lendo a Bíblia e praticando. Jesus manda a gente fazer algo e nós devemos fazer. Eu sei que algumas coisas é difícil. Jesus diz assim, olha, se você é verdadeiramente filho de Deus, ama o teu inimigo e provarás que verdadeiramente és filhos de Deus. Cara, amar aquele que maltrata, que machuca, que nos aflige, amar aquele que nos condena, que nos julga, né? É difícil, mas Jesus Cristo disse, olha, ama. E a prova desse amor, né? A prova desse amor é o fruto, que nós perdoamos ele antes que ele venha nos pedir perdão. É amor, a gente sabe, dói no coração. Jesus Cristo sabe. Doía quando os fariseus indagavam ele. Doía quando os fariseus não criam nele. E doeu mais ainda quando aqueles que ele morreu para salvar começaram a zombar, escarnecer, cuspir, esbofetear, chicotear e apregaram ele na cruz. E como se não faltasse ainda mais uma coisinha, meteram a lança nele, né? Furaram ele ao lado, ali o pulmão. Por isso que ele entrega a sua vida a Deus, para que não seja um sacrifício de carne sufocado, porque Deus não aceita. Ele entrega agora e Deus aceitou, porque senão ele morreria sufocado. Então, irmãos, é isso que Deus quer dessas virgens. Elas eram prudentes, as outras loucas. O que é isso? As loucas eram o joio, era o bode. Não, irmão. Jesus não está falando de joio e bode nessa primeira parábola, não. Ele vai falar mais na última. Na última ele vai falar. Mas aí é uma relação da divisão do final dos tempos. É a divisão. Deus é o juiz. E ele vai nos julgar pelas nossas obras. Como assim obras, irmãos? Quer dizer, olha, a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela fé. Mas aquele que tem fé tem que ter obras, porque a obra é o fruto da fé. É o fruto. Ela mostra, a minha obra me mostra que eu sou verdadeiramente filho de Deus, porque eu busco seguir e acompanhar ele no que ele tem me ensinado. E de pregar o evangelho, ajudar os necessitados e muitas outras coisas. As viúvas, os órfãos, né? A gente deve ajudar, irmãos. Eu sei que o contexto de viúva e órfãos é bem diferente do contexto de agora. Hoje ele tem mais apoio, amém, glória a Deus por causa disso, né? Deus levanta o governo e as pessoas para fazerem isso, então amém, melhor ainda, né? Melhor ainda que eles não são tão desamparados como antes. Mas ajudar os pobres, que nós somos pobres, mas se a gente tem uma condição a mais, irmãos, compra ali 1 quilo de alimento, sei lá, faz alguma coisa, indo na casa do irmão, orando e vendo que a situação está difícil, não se ajuntando um grupo para tentar trazer algum alimento, alguma coisa, não fez nada. Jesus disse que não fez nada, só fez orar e cadê Então a gente tem que ter esse cuidado. É que ele está dizendo, sendo prudente. O que é que acontece? Elas dormiram. Todas elas dormiram. Esperavam o noivo. Aproximadamente à meia-noite, Jesus está botando no contexto dele. Hoje a gente está meia-noite, a gente está acordado. Hoje meia-noite a gente está assistindo um filme, está lendo uma Bíblia, está assistindo um vídeo de pregação, está buscando um estudo na internet, está fazendo inúmeras coisas. Está até acordado e está sem sono. Meia-noite e nem está dormindo mais. Mas naquela época não. Naquela época não tinha energia elétrica. Então o sol se escondia, as pessoas se recolhiam, iam para o jantar, depois apagavam suas lamparinas e iam dormir. Meia-noite estava todo mundo dormindo. Então elas esperando, não aguentaram o cansaço e dormiram. Sendo que umas tinham azeite na reserva. E esse azeite na reserva é o que a gente deve ter. A gente só pode ter azeite na reserva quando a gente busca a face de Jesus Cristo, através do louvor, através da adoração, através da exaltação.
Eu vou até falar uma coisa que o rei Davi disse: que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Aí Davi fala em louvor, em honras e glórias ao Senhor, mas eu no último vídeo eu vou falar o que a gente pode fazer por Jesus Cristo, a gente realmente faz por Ele, porque Jesus diz com as suas próprias palavras que a gente está fazendo por Ele. Então vou mostrar a vocês que há algo a mais, além do louvor que Davi já fala, da adoração, exaltação, a comunhão com Ele, com os irmãos, algo a mais que Jesus quer que a gente faça e quer nos encontrar fazendo assim, fazendo desse jeito. É isso que Jesus quer nos encontrar. Eu sei que todas as coisas não vão cumprir, vai ter umas mais difíceis, mas a gente vai se empenhar em cumprir, em fazer algumas. Não é pelas nossas obras, pela fé. Mas Tiago diz: me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Porque se eu creio em Jesus Cristo, eu tenho que fazer as mesmas obras que Ele e até maiores. É isso que ele diz. Ele não está falando, Jesus não está falando de milagre, né? Milagre é uma ação de Deus, não é minha. O que ele está falando é a obra que Ele fez na vida das pessoas. Através do Evangelho, Jesus Cristo mudou a vida deles, a minha e a sua vida. Mudou a vida de muita gente. Muitas pessoas que iriam para o inferno, como eu ia, vamos dizer que eu estava batendo na porta do inferno. Jesus Cristo me resgatou pela sua graça maravilhosa, imerecível, favor imerecido. Eu não merecia esse favor, eu sou consciente disso, mas Ele me amou. O Pai me amou. E eu agradeço a Deus por todas essas coisas. Eu não sou digno de nada que Jesus fez por mim, mas Ele fez porque Ele me ama, não porque eu sou digno. É porque Ele me ama, é incondicional, é imensurável, é irrefutável, é sem profundidade, sem largura, não tem como medir o amor de Jesus Cristo por nós. Não tem. Porque se fosse eu para dar a vida pelo meu irmão antes de conhecer a Jesus Cristo, claro, né? Talvez eu acho que eu não daria, não. Ele vai morrer aí, tu vai morrer aí, danado. Então é isso, irmão. Então nós devemos estar preparados. E o que é essa preparação? É estar vigilante. Vamos ficar madrugada acordado? Não. Jesus está dizendo, fica madrugada acordado aí a vida toda, fica feito um zumbi na terra. Não tem condições. Até a ciência diz que depois de 72 horas você totalmente acordado, o cérebro não aguenta e ele automaticamente ele apaga sozinho. E ele não apaga porque você quer, e chega a dar aquele sono que você tá com o olho aberto, mas dorme. É o cérebro dando umas apagadas porque tá sobrecarregado, tá aquecendo a placa de memória do cérebro. Aí então, depois de 72 horas, a ciência diz, eu não vi bem isso, não estudei bem, que o nosso cérebro ele apaga de uma vez mesmo e olha, é como se você entrasse em coma mesmo, você não sabe nem o que acontece. Então não é bom ficar muito tempo acordado, né? Não é isso que Jesus está dizendo. Está vigilante, está preparado. Tipo agora, se Jesus vir agora, irmãos, eu pergunto a você, você subiria? Se você perguntar a mim, eu digo, eu subiria. Não pelas minhas obras, não porque eu sou, porque eu faço ou porque eu posso, não, porque foi Ele quem me salvou, me regenerou, me transformou, me santificou, me justificou. Depois, um dia, Deus permitir, eu falo sobre isso também, sobre a doutrina do pecado e o que aconteceu na nossa vida e o que Jesus Cristo fez, através de Adão e através de Jesus, um só homem. Então é isso. Então, as loucas também eram crentes, nem joio nem lobo, ovelhas, esperando o Senhor, mas só que elas esperaram do jeito que elas acharam melhor. Quer dizer, elas são evangélicas, mas não buscam a face do Senhor, não se prepara com jejum, com oração, não faz a obra, não tá mesmo na comunhão, no grupo da igreja, porque a igreja somos nós. No templo, né? No templo, na casa de oração, que assim Jesus disse, era chamada casa de oração, que somos nós, também relacionado ao templo. A congregação é onde nós nos congregamos para em um único só louvor e adoração ao Senhor. É quando nós formamos o corpo ali está todo o corpo formado, sendo Jesus Cristo a cabeça, e nós adoramos a cabeça que é Jesus Cristo e exaltando o seu nome. Eu sou morada
do Espírito Santo. Então ele tem que me encontrar em santidade, né? Na longanimidade, na paciência, na perseverança. Perseverando, não, Jesus Cristo vai voltar, ele vai. Olha, irmãos, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Só que a Bíblia relata que o milênio de Jesus já foi implantado na Bíblia. E olhando o tempo que Jesus morreu, até agora já passou mais de 1000 anos. Então é aí onde o homem se perde. O homem acha que é 1000 anos literal. Do dia do homem, pode ser o 1000 anos literal do dia de Deus, que pode ser um dia, ou pode ser 1000 anos, que 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos. Então o homem quer entender, quer descobrir o dia de Deus, o dia que Jesus Cristo vai voltar. Então não vai, Jesus Cristo não deixa para ninguém não. Às vezes os homens querem saber demais. Então ele diz, né, que a gente deve estar preparado. Que não tem onde comprar, não tem, já se fechou. Só que quando Jesus voltar, ele vai chamar aqueles que estão preparados. E os que não estiverem, ele vai dizer, eu não vos conheço, eu não vos conheço. E essa palavra, essa parte aqui do verso 11, quando ela diz, né, que dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vê se não lembra, irmão, quando diz, Senhor, Senhor, em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, diz que, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos milagres e maravilhas, e isso e aquilo outro, Senhor. Aí ele diz, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. A mesma coisa Jesus diz aqui, eu não vos conheço. Jesus diz para elas. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então as virgens loucas são aquelas que praticam a iniquidade, que vivem no Evangelho. Praticar a iniquidade é praticar o pecado, irmão. Praticam o pecado, vivem no pecado, levando o Evangelho. Quer dizer, Jesus mesmo diz em Apocalipse, tu nem é quente e nem é frio. Tu és morno. Antes tu fosse frio. Quer dizer, se fosse frio, eu mudava a tua vida para voltar a fazer tu esquentar, né? No Evangelho, né? A forma de esquentar, tá quente, tá preparado, né? Nem tem nada a ver do fogo, do Espírito, assim, né? No batismo do fogo. Outro dia a gente fala sobre isso também. O que esse é batismo do fogo, que a Bíblia fala em Mateus também. Então não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Fogo é fogo do inferno mesmo. Então depois a gente vê isso. Então Jesus diz aqui para eles, ó. Vejam, homens que fizeram milagres, expulsaram demônio, fizeram maravilha, profetizaram em nome de Jesus. E agora Jesus diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mesma coisa aqui quando ele diz para as virgens, ele mesmo diz, em verdade vos digo, no 12, que não vos conheço. Ele não conhece. Deus quer nos esperar, Deus quer que nós estejamos prontos, sempre prontos. E o que é estar pronto? Primeiro, oração, jejum, a prática do Evangelho, e depois ele vai mostrar como é praticar o Evangelho, ser um servo fiel e bom a ele, procurando estar sempre na presença dele. Então, eu agradeço. Se vocês puderem aí curtir, curtam, comentem. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa, possa ser que eu tenha deixado algo, é porque os minutos vão passando e eu não quero demorar muito, eu não quero passar mais do que 30 minutos, eu ainda acho que é muito 30 minutos. Queria fazer em 15, 20, mas são muitas coisas que o Espírito Santo traz à nossa mente para que os irmãos possam conjecturar junto comigo e assim a gente analisando e chegando a um ponto facultativo, né, que é a certeza da nossa salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. E você tem? Você tem? Eu tenho. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas a Bíblia manda eu guardar a minha coroa esta que Ele já me deu, coroa da vida eterna, coroa do reinado que eu exercerei junto com Jesus Cristo. Serei sacerdote. Ele já diz, eu sou sacerdote. Sacerdote santo, nação santa, povo escolhido. Sendo Jesus Cristo o sumo sacerdote, porque só existe um sumo sacerdote. Os outros são sacerdotes. Então eu sou um dos sacerdotes dele, eu vou adorar ele lá no céu, viverei com ele naquele esplendor que é inexplicável. Um dia diferente do outro e um dia mais majestoso e mais esplendoroso do que o outro, ao qual nós ficaríamos abestalhados todos os dias da nossa vida. Então é isso, irmão. Vou fazer os outros vídeos
senão acho que eu demoraria aqui 1h20 mais ou menos para explicar tudinho, então é bem difícil, né? Então, separado para você poder estudar melhor e saber onde está. E junto comigo aí a gente vai estudando, vai aprendendo. Se tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, acrescente, não tenham medo. Eu não vou dizer, não, esse irmão tá aí me refutando, não. Bota, irmão, eu até agradeço, porque se botar, possa ser que eu vejo de um jeito e você vê do outro, mas a Bíblia relata só uma coisa só. A Bíblia não relata, o autor que escreveu não relata dois sentidos, é um sentido só. A gente pode até interpretar uma pregação de uma forma mais diferente, o outro aperta mais, o outro alivia, e isso é normal, isso é normal. Interpretação humana, mas a Bíblia, ela só diz uma única coisa, o que é que o autor quer dizer, a gente deve procurar saber o que o autor quer dizer. Então é isso aí, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar esperto, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar cheio de azeite e ainda tendo uma reserva. A gente tem que ter uma vasilhinha de reserva, para no momento que a gente dormir no ponto, no momento que a gente estiver vacilando, Jesus vindo, a gente vai ter reserva para buscar a Ele. É um sentido que Ele dá, não é uma questão que a gente vai iluminar o caminho, porque Jesus é o caminho, a gente já está nele, já é totalmente iluminado o caminho, né? Mas a gente tem que ter essa reserva é a força que Deus nos dá, e a gente só recebe essa força quando a gente busca Jesus Cristo, a gente ora, jejuma, busca, louva, clama a Ele. Quando a gente clama, Senhor, me ajuda nessa minha fraqueza, me ajuda nessa minha fraqueza aqui, Senhor. Então é isso que eu deixo para os irmãos. Vou deixar no link a descrição do link aqui embaixo, vai ficar embaixo. Vocês acessem os outros vídeos, vejam lá no YouTube e ou comente agora esse, pode comentar individualmente ou depois pode comentar coletivamente os 3 vídeos. Que tudo é para a honra e glória do Senhor. Se eu estou aprendendo com o Senhor, eu quero ensinar a vocês ou aprender com vocês também. Sim, claro que sim, aprender sempre é bom. Então, se vocês têm alguma opinião, alguma coisa, por favor, comente, eu agradeço, irmão, isso vai acrescentar na minha vida. Se eu estou hoje acrescentando algo na sua vida, através do Evangelho, não porque eu tenho algo para te dar mais, só te dou aquilo que já foi me dado, o Evangelho, você pode acrescentar algo na minha vida, através do Evangelho. Então é isso que eu digo. Quando for lá no YouTube, irmão, curta aí, ajude lá, dê uma curtida, né? Um positivo lá, dê um like positivo, comente se assim quiser, compartilhe o vídeo para que chegue aos seus colegas, porque vou postar esse no Face, né? E também vai estar no YouTube, e aí vocês compartilham o que chegam na mão de outros colegas seus que estejam com alguma dúvida, e aí traz começa, a gente explana, né? O Espírito Santo, porque tudo já foi revelado, o que está revelado está aqui. O Espírito Santo só ilumina, e essa iluminação vem para o nosso bem, para o nosso aprendizado. É isso que eu deixo. Que os irmãos fiquem com a paz do Senhor, né? Que quem gostar, por favor, já sabe, curta, comente, compartilhe, e o Evangelho tem que crescer. Eu estou usando as redes sociais para pregar o Evangelho de uma forma que vai chegar em outras pessoas, para o nosso bem. Amém, irmão? Fique na paz. Amém.